Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar de funções recursivas em listas. Então, para isso a gente vai entender qual é a lógica que se tem para trabalhar com todos os elementos da lista e a gente vai ver três exemplos de funções recursivas que trabalham com os elementos da lista. Somar os elementos de uma lista, buscar se um elemento está em uma lista ou qual é o maior elemento da lista, por exemplo, que a gente vai utilizar algumas técnicas diferentes de implementação, mas a lógica é a mesma. Eu preciso passar por todos os elementos da lista. Então, como é que a gente faz para percorrer os elementos de uma lista? Bom, a gente divide a lista em duas partes. A lista ela tem um último elemento, por exemplo. Toda lista ela tem um último elemento. E aí a gente vai considerar o último elemento, a gente vai dividir em duas partes, o último elemento e uma sublista que contém todos os elementos menos o último. Quando a gente faz essa lógica, a gente, por exemplo, isola o último elemento aqui, então a gente tem uma sublista que tem todos os elementos menos o último e a gente pode fazer a chamada recursiva com essa sublista. E nessa sublista, como a chamada é recursiva, eu vou dividir também no último elemento e na lista que não tem o último elemento, e aí a gente faz a chamada recursiva. Com essa lógica, a gente diminui a cada vez que a gente chama a quantidade de elementos da lista. Normalmente, a lista tende a chegar em 0 elementos ou 1, dependendo do caso, dependendo do exemplo, e a gente vai ver exemplos em ambos os casos. Okay? Então, essa é a ideia geral. A gente precisa saber qual é a quantidade de elementos da lista. E aí eu considerei aqui o caso de base como sendo 0, mas pode ser 0 e pode ser 1, dependendo do problema que a gente quer resolver. A gente vai considerar inicialmente o caso de base uma lista de tamanho 0. E aí a gente vai trabalhar com o último elemento, tá? Que é a quantidade menos 1. Esqueci de colocar menos 1 aqui, mas é a quantidade menos 1. Então, o último elemento é a quantidade de elemento menos 1. É o índice do último elemento. Okay? E aí a gente trabalha com o elemento atual. Depois disso, a gente vai pegar e gerar a lista sem o último elemento, que em Python pode ser feito dessa forma, é uma simplificação. Então você coloca entre colchete 2 pontos menos 1, ele vai fazer uma cópia da lista, copiar todos os elementos menos o último. Beleza? E aí a gente chama a função recursivamente, passando a lista menor. E ele vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Quando chegar em 0, ele vai retornar seguindo aquela lógica de função recursiva. Okay? E aí o que você vai fazer vai depender, claro, do algoritmo. Beleza? Então vamos começar com um exemplo simples de somar os elementos de uma lista. Vamos criar aqui o nosso programa, somar.py. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiramente ler a lista. Lista recebe list, map, int, vírgula, input.split. Eu leio uma lista inteira. S, vamos chamar de S, igual a soma recursiva, vou chamar de soma R, de soma rec, soma recursiva, e eu vou passar quem? A lista. Beleza? E aí eu vou imprimir a soma dos elementos. Vamos fazer aqui a nossa função soma recursiva, que recebe uma lista L como parâmetro. E aí, a primeira coisa que a gente faz, se vamos pegar a quantidade de elementos, a gente chama de tamanho, len L. Se a quantidade for 0, o que é que a gente vai fazer? Qual é a soma dos elementos de uma lista de tamanho 0? É 0. Se não, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o último elemento, vou chamar aqui de último, igual a L, índice, QTD menos 1. Beleza? E a soma da sublista, vou chamar de soma sublista. Eu vou chamar soma recursiva igual aqui, igual a
Soma recursiva, passando quem? Sublista. Quem é sublista? Sublista é L, dois pontos, menos 1. Essa é uma forma de fazer uma cópia da lista sem o último elemento. Não vou entrar em detalhes de como isso funciona, o que vale aqui é a lógica da recursividade. Okay? E aí, quem é que eu vou retornar? Eu vou retornar o último elemento mais a soma da sublista. Okay? Então, essa aqui é uma forma de fazer. Vamos primeiramente verificar se funciona. Get chamar.py. E aí eu tenho aqui o exemplo, que é o exemplo que a gente tem. Essa soma, ela deve dar 130. Ok? 130, ó. 1 mais 9, 10. Mais 3 mais 4, 17. Mais 5, 22. Mais 6, 28. Mais 11, 39. Mais 32, 71. Mais 21, 92. Mais 13, 105. Mais 8 mais 2, 105 mais 10, 115. Mais 15, 130. Ok? Então nós temos essa soma aí. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai executar o nosso somar, entrando todos esses números. Bom, algo não funcionou. Vamos identificar onde é que está o problema. Soma rec. Soma rec, sublista, último, mais SL. Aqui não é SL, tá? Aqui é soma sublista. Vamos verificar novamente se está tudo certo. Python 3. Soma lista. É 130. Aparentemente o nosso programa está funcionando corretamente. E aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer algumas simplificações aqui, tá? E que a gente pode, por exemplo, esse último aqui, eu estou atribuindo essa variável aqui só para usar aqui. A gente pode simplesmente fazer aqui L ppd menos 1, por exemplo, tá? Não tem mais isso aqui. Essa variável sublista eu estou usando só aqui, então a gente pode também fazer a substituição e colocar como rec SL. Na verdade, o próprio SL a gente pode fazer aqui, ele realiza a cópia já, tá? Essa anotação aqui, ele faz a cópia da lista. O código fica bastante simplificado e a gente trata com listas de tamanho 0. Claro que nós estamos considerando apenas números inteiros. Em 3. Vamos verificar, vou fazer aqui uma alteração em um aqui. Eu vou apagar e executar. 1 mais 9 mais 3. Aparentemente está funcionando corretamente. Beleza? Vou botar aqui o valor original para a gente trabalhar nos outros exemplos. E aqui nós temos a base da função, que é caso de base, caso geral, é simples, eu passo por todos os elementos da lista. Ok? Então, vamos para o nosso próximo problema, que é buscar um elemento na lista. Eu vou copiar esse somar para buscar .py. Okay? E eu vou alterar o e1.txt, porque a gente vai buscar, por exemplo, se o elemento 11 está na lista. E aí a gente vai alterar aqui o buscar para ler a lista e 1 igual a input, então ele lê uma lista e aí ele vai busca rec lista e eu quero saber se o número está na lista. E aí eu vou padronizar, se o número estiver na lista, eu retorno true, se o número não estiver na lista, eu retorno false. Vamos padronizar isso aí, se quantidade igual a 0, a gente vai retornar false.
um F maiúsculo. E aí, se a quantidade não for zero, o que é que a gente tem que fazer? Aí que tem a primeiro teste, se L QTD menos 1, se o último elemento da lista que eu estou trabalhando for igual ao X em questão, eu vou retornar true. Bom, se a lista ainda não tem tamanho zero, e esse elemento atual não é o elemento que eu estou procurando, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar soma rec e aquela mesma vírgula x. Na mesma lista, sem o último elemento, eu vou mandar procurar esse elemento. Vamos ver se funciona. Cat, py, e aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai eu vou colocar aqui o 1.txt e Python 3 buscar 1.txt. Bom, busca rec não está definido. Nós vamos corrigir isso agora, porque aqui é busca rec. E aqui também é busca rec. E Python 3, busca rec, 1.txt. Bom, o 11 está nessa lista aqui. Um número que não está nessa lista. Vamos. Então, ao invés do 11, eu vou procurar, por exemplo, o 18. O 18 não está nessa lista. False. O 18 não está, de fato, na lista. Ok? E a gente pode modificar esse programa agora? Claro que a gente tem que definir quais são as regras. Então, por exemplo, aqui eu estou retornando se está ou se não está. Eu posso retornar qual é o índice. E se ele não estiver, ele retorna menos 1. E se ele estiver, ele retorna qual é o índice QTD menos 1. Ok? Isso aqui. Só modifiquei, ao invés de retornar verdadeiro e falso, eu estou retornando o índice que ele se encontra. E se ele não estiver, ele retorna menos 1. Não existe o índice menos 1 na lista. Ok? Tá? Python 3. Bom, menos 1 porque ele não encontrou. E agora a gente vai colocar aqui o 11 novamente. E o 11 está no índice 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nosso programa funciona corretamente. E vamos para o nosso último problema, que é um pouco mais complexo, que é retornar qual é o maior elemento da lista. Bom, aqui a gente pode retornar o valor ou o índice que ele se encontra. Tá? Então, eu vou usar o índice porque o valor tem algumas complicações. Por exemplo, se eu tiver que comparar números com lista vazia, isso não vai funcionar. Então, a lista tem que ter pelo menos um número. Se eu quiser o índice, de um jeito ou de outro, lista vazia também funciona para o menos 1. Então, vamos alterar aqui o buscar para maior.py. E aí, o que a gente vai fazer? Maior.py, ele só recebe a lista, não precisa de receber nenhum outro valor. E aí, maior recursivo, que recebe apenas a lista. E a gente vai alterar aqui a função para receber apenas a lista e alterar o nome para maior. E o que é que a gente precisa fazer agora? Bom, a gente vai retornar o índice maior. Então, por uma questão de nomenclatura, vamos chamar de I maior, que é o índice do maior elemento. Ok? E aí, o que é que vai fazer? Se a lista for tamanho 0, essa parte já está feita. Se a lista for tamanho 0, ele retorna menos 1. Aqui continua com o problema agora, tá? Porque qual é o valor? Como é que a gente vai encontrar o índice aqui, se não for menor? Vai complicar bastante. Então, eu vou modificar e eu vou dizer que essa nossa função que retorna o índice do maior elemento, ela só trabalha com listas a partir de tamanho 1. Tá? Porque senão, na comparação, isso vai dar problema. Não vou entrar em detalhes agora, vamos entender o funcionamento. Os detalhes vai ficar como algumas atividades para vocês. Então, se a quantidade de elementos
for 1, ele vai retornar 0, que é o índice do menor elemento. Ok? Se a quantidade não for 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou atual, por exemplo, e atual igual a QTD menos 1. E atual QTD menos 1. E o que é que eu vou fazer? I maior sublista, o índice maior da sublista, sem contar o último elemento, é o I maior REC, passando quem? A sublista, sem o último elemento. Beleza? E aí eu tenho dois índices, o índice atual e o índice maior sublista. O índice maior sublista, para saber quem é o maior, o que é que eu vou fazer? Bom, eu tenho dois valores aqui para comparar, então vamos dizer que o I maior recebe I atual. Então a gente vai fazer de um jeito mais fácil de entender. Se I atual for maior do que o I maior sublista, se isso aqui for verdade, então quer dizer que o I maior recebe I atual. Se não, o I maior recebe I maior sublista. E quem é que a gente retorna? A gente retorna o I maior. Então essa é a primeira versão do nosso programa. Vamos testar, ver se ela funciona agora, tá? Cat maior. Cat é 1. E Python 3. Vou modificar o E1 aqui. Deixa eu apagar essa linha aqui. E Python 3, vamos executar o maior, recebendo E1 como parâmetro. 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, isso não está correto. Ok? Se não está correto, vamos identificar onde está o nosso problema, que o índice maior é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Maior, vamos corrigir o nosso problema. I atual igual a quantidade menos 1. I maior é a sublista e maior recursivo passando L sem menos 1. Se I atual, olha só, prestem atenção, pessoal. Se o elemento do índice atual for maior do que o elemento do índice que ele retornou aqui, a gente está trabalhando com índices, então essa comparação é para os índices. Python 3, maior, certo, com parâmetro. Bom, agora está correto, ele está no índice 7. Vamos modificar o E1, colocar aqui, por exemplo, o elemento 34. Vai ficar no índice 1. Agora está no índice 1. Então, nosso programa está correto. A gente ainda pode, claro, melhorar um pouquinho. Eu vou deixar isso para os próximos vídeos. Tá? Então, existe um problema nessa abordagem, que é a utilização de muitas listas, porque eu faço várias cópias. Cada chamada recursiva faz uma cópia de uma lista menor. Então, se eu tiver 1000 elementos na lista, são 1000 cópias que eu vou ter aí, e isso tem problema de uso de memória e desempenho. A gente não tratou disso nesse vídeo. Eu vou falar de alternativas à programação recursiva usando índices de listas no próximo vídeo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!